Muito bem-vindos a mais uma live de resolução de fotos de questões do curso Quality Revalida, tá bom? Preparatória de vocês. Muito bem-vindos mesmo. Vou pedir licença para vocês, vou mostrar para vocês uma aqui, olha só. Eu liguei meu computador com as questões aqui, então, caso eu deixe de olhar, é só porque eu preciso ler algumas questões para ler o enunciado e raciocinar e ensinar tudo para vocês, tá bom? Boa noite, bem-vindos demais, gente. Olha só, a primeira questão de hoje, nós temos um recém-nascido de 3 semanas que foi levado à unidade básica de saúde, pois a mãe observou uma ferida no local da aplicação do BCG. Ao exame físico, observa-se uma lesão pústulo-crostosa no braço direito e presença de um gânglio satélite na axila direita, não supurado, medido 1 centímetro de diâmetro. Considerando o diagnóstico, a conduta adequada a ser tomada para esse recém-nascido é: primeira coisa que eu quero conversar com vocês. Boa noite, vocês que estão chegando agora. Desculpe o atraso aí. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando se trata de qualquer vacina, todas as vacinas, qualquer evento adverso deve ser notificado. Você, médico da unidade básica de saúde, enquanto clínico, enquanto pediatra, todos, após detectar o relato de uma mãe, ou de um adolescente, ou de um adulto que tenha recebido uma vacina e que tenha algum tipo de reação, essas reações têm que ser notificadas. O PNI, ele surgiu em 1992. E uma das estratégias do PNI para funcionar foi que eles começaram a sistematizar todos os sinais e sintomas, todas as reações que acontecem a todo tipo de vacina, a todo tipo de uso de imunobiológico, tá? Existem reações que são relativas à vacina propriamente dito, ao imunobiológico. A gente sabe que tem vacinas de vírus vivo atenuado, de toxina atenuada, né? De vírus mortos, fragmentos bacterianos. Pois bem, isso gera uma reação imune. Para gerar uma reação imune, muitas vezes vem acompanhado de sinais e sintomas, de reações benéficas, até leves, que não chegam a causar nenhum mal-estar, mas que assusta muito, no caso de crianças, as suas mães, tá bom? Então, esse recém-nascido, ele foi levado com o relato de que tem uma ferida. Primeira coisa, o BCG, vocês sabem que o BCG, ele é feito a partir de Mycobacterium bovis, né? A gente espera que vá haver uma reação naquele local de administração da vacina, tá bom? E essa reação é esperada. Então, aí, outra coisa que eu quero ensinar para vocês. Existem reações esperadas, reações adversas e reações inesperadas. É por isso que elas todas são relatadas. Por isso que nós temos que notificar todo tipo de reação. Essa reação não é uma reação adversa, não é uma reação patológica. É uma reação que causou uma preocupação com esse responsável, com essa mãe. Sim, é sim. Mas não quer dizer que ela é uma reação patológica, que gerou uma doença. Não nesse caso. Quando a gente administra o BCG, você sabe que o BCG vai, após um determinado tempo de administração, que a cepa que está circulando agora de uso do BCG, isso não está em livro nenhum, isso a gente aprende na prática, ela está demorando um pouquinho mais a provocar essa reação que a gente espera, tá? Uma coisa muito interessante de falar para vocês sabem que o BCG, ele é administrado no membro superior direito, né? No deltoide direito. Pois bem, vocês acreditam que isso não é no mundo todo, não é no mundo todo que tem BCG. E quando tem BCG, nem em todos os continentes ele é feito no braço direito. Isso é uma questão de medicina legal. Se você acha um cadáver sem identificação, só vê que ele tem uma cicatriz vacinal, e você por um acaso vê que é no braço direito, você já sabe que ele é do continente sul-americano. Isso é uma coisa bem interessante, um fator bem interessante que a gente aprende em medicina legal. Medicina legal permite que a gente aprenda muitas coisas de trás para frente. Com a morte você aprende de trás para frente, né? Pois bem, disse que teve uma reação pústulo-crostosa. Você espera que essa reação do BCG seja pústulo-crostosa mesmo, tá? Que tem presença de um gânglio satélite na axila direita, não supurado, ou seja, está fazendo um abscesso
uma reação local sem abscedar, sem pus, tá? De verdade. Ele não está supurado, ele não está quente, ele não está com sinais flogísticos importantes. Tá? Então, isso é uma reação esperada. Então, olha lá, as nossas opções, vou botar lá para vocês verem um bocadinho. Olha, gente, isso aqui é o meu consultório. Prometi para vocês que eu ia mostrar meu consultório hoje, que eu ia fazer a live, ó, novinho, bem bonitinho para vocês verem. Estrei meu computador com vocês, tá? Então, vamos lá. Essa primeira opção, nós temos iniciar isoniazida por via oral. Não, nós não vamos iniciar a isoniazida por via oral. Por quê? Nós não estamos numa situação que você está suspeitando de uma BCGite, tá? Que seria a reação inflamatória, tá? Agudizada pelo BCG. Manter conduta expectante é a outra opção que nós temos aqui. Solicitar teste tuberculínico. Não, a gente não está suspeitando que esse paciente seja um paciente infectado. Realizar punção do gânglio? Jamais. Não sei, não é o nosso caso, porque nós sabemos que é manter uma conduta expectante, porque a reação que está ocorrendo está dentro da expectativa do ocorrido. É o normal e o esperado que vai gerar essa reação aí, tá bom? Certo? Então, eu falei para vocês, as reações vacinais, nós podemos, então, classificá-las de acordo com o tempo de ação em rápidas e imediatas, tá? Podem ocorrer até 3 horas, e elas são, assim, ditas quando são IgE mediadas. E as tardias, quando elas são mediadas por células, tá bom? Nós não vamos entrar aqui no mérito de todas essas reações que ocorrem, apenas situar vocês no tipo de reação que pode ter. E essas reações, elas podem ser relacionadas ao imunobiológico, ou seja, à vacina propriamente dita, ou ao soro, quando é utilizado um soro, tá bom? Pode ser relacionada ao paciente que está sendo vacinado, ou seja, o estado de imunocomprometimento dele, se ele é imunologicamente rígido ou não, tá bom? Um exemplo, no BCG, você não vacina crianças prematuras com menos de 2 quilos com BCG. Você espera, tá, que elas alcancem o peso para você começar a vacina. E a do BCG é uma delas. Você também tem, quanto à técnica de administração, então o BCG, todos os profissionais, os técnicos de enfermagem que administram, eles são treinados para fazer adequadamente, para não atingir camada muscular, para não ficar no subcutâneo da pele, na pele propriamente dita, tá? Então, por isso essas reações têm que ser relatadas, para a gente saber se elas foram relativas à característica da vacina, ou seja, quando a gente notifica, vai se procurar qual foi o lote, tá, que foi administrado, a validade, o que tinha de diferente naquele lote, se teve mais gente que teve reação, tá? Então essa é a razão da gente notificar. E você pode também se relacionar quanto ao aspecto de armazenamento, tá? É por isso que vacinas são para ser dadas em locais que são absolutamente autorizados, postos de saúde público, clínicas de vacinas que são respaldadas, que passam pela vigilância sanitária, atingem os pré-requisitos de cadeia de frio, tá? A cadeia de frio é o que permite que a vacina se mantenha conservada, tá bom? Então essas são questões de vacina bem importantes. E cadeia de frio pode cair em questão de prova, tá, gente? Vamos lá então para a próxima questão? Olha, um adolescente de 12 anos de idade é trazido à consulta, vou botar lá na câmera para vocês verem, é trazido à consulta na unidade básica de saúde com um relato de febre variando entre 38,8 e 39 graus, há 2 dias, acompanhada de dor de garganta, manchas vermelhas pelo corpo e desânimo. Na anamnese, refere náuseas, dor abdominal e ao exame paciente apresenta queda do estado geral, exantema maculopapular não pruriginoso. Semana passada nós fizemos uma passadinha em doenças exantemáticas, se lembram? Em membros, tronco, região glútea. Amígdalas mostram-se muito hipertrofiadas, com presença de exudato. Presença de linfadenopatia submandibular cervical anterior e epitroclear,
aparelho respiratório sem alterações, abdômen difusamente doloroso, com fígado palpável a 2 centímetros do rebordo costal direito e baço a 3 centímetros. O hemograma apresenta leucocitose de 14.000, com 20% de linfócitos atípicos, sem outras alterações. O teste rápido para a pesquisa do antígeno estreptocócico do grupo A é negativo. Diante da conduta, diante do quadro clínico, a conduta é... Vamos prestar atenção aí, eu vou falar algumas coisas para vocês sobre isso, gente. Ele já disse que a pesquisa para o antígeno Streptococcus do grupo A foi negativa. Então, a letra A é impossível. Amidalite streptocócica e prescrever penicilina ou derivados por 10 dias. Esse tipo de enunciado e esse tipo de opção aí é para aquele cara que vai chutar. Eles colocam assim, esse aí é para aquele que vai chutar e não vai nem ler a questão. Então, se ele chutar e não ler, fazer, eu tenho que preencher tantas de letra A, ele vai preencher essa daí e vai errar muito feio, tá? Então, amidalite streptocócica, jamais. Foi negativo o exame. A escarlatina, prescrever antimicrobianos e analgésicos, orientando que o paciente evite esforços físicos. Bem, a escarlatina, lembra semana passada eu contei para vocês, eu expliquei para vocês. Nós temos na escarlatina a língua framboesa, né? As lesões escarlatiformes são bem características, bem diferentes também. Tem petecas em pauta também tem, mas são mais abundantes. A escarlatina, por ser uma doença bacteriana, o paciente está mais toxêmico, está mais prostrado, está mais caído, tá? Muito mais. Então, a gente não vai prescrever essa daqui, né? C. Infecção pelo vírus da rubéola, prescrever antihistamínico, analgésico e afastar o paciente de gestantes. Bem, ele só colocou essa questão aí para ver se aquela pessoa mais afoita, que leu lá no gânglio epitroclear e falou assim, isso é rubéola, e vai lá e foi marcar. Só que rubéola não tem amidalite, não tem exudato amidaliano, tá? Então, não vai ser essa. Uma questão até bem fácil da gente fazer. A mononucleose infecciosa, prescrever analgésico, antitérmico, não sendo necessário o uso de antimicrobianos. Essa é a resposta dessa questão e está perfeita. A mononucleose ela é causada pelo Epstein-Barr vírus, tá bom? É um vírus, então por que nós vamos utilizar antibióticos? De forma alguma. E vocês vão ver que na literatura tem até, muitas vezes citando, que quando a criança chega no primeiro dia da doença, e chega lá no médico com exudato amidaliano, o que acontece? Pode acontecer do médico olhar e falar assim, não, isso é uma amidalite estreptocócica, e vai começar o antibiótico. E aí, por conta da evolução da doença, lá por 72 horas, que deveria estar defervescendo, a criança deveria estar melhorando, aparece um exantema. E coincide com o uso da amoxicilina, com o uso da ampicilina ou da cefalexina, e muitas vezes podem tratar, inclusive, essa criança como alergia à amoxicilina, quando na verdade a gente não tinha, a gente tratava mesmo, era de uma amidalite pelo Epstein-Barr vírus, pela mononucleose, a famosa doença do beijo, vocês devem ter ouvido falar, né? Ela passa por gotículas de saliva também, passa pelo contato oral, justamente por ser uma doença viral, contrariando as outras doenças bacterianas, né? Então, muito bem. Então, a gente não vai prescrever antibiótico, correto? Bem, questão 3. Um pré-escolar de 2 anos e 9 meses é trazido à unidade básica de saúde de sua cidade com os resultados dos exames anteriormente solicitados. Naquela ocasião, a mãe relatou que a criança apresentava cansaço, falta de apetite, além de dor abdominal, episódios de diarreia e vômitos esporádicos. E algumas semanas atrás, essa criança apresentou prurido intenso nos pés. O exame físico, regular estado geral, emagrecido, pálido, com distensão abdominal, um hemograma com hemoglobina de 9,9. Eu nem vou citar os valores de referência, vocês leiam aí, por favor, para acompanhar. Até porque valores de referência, a gente pode estar falando da idade da criança de referência, como os valores que o laboratório te cita, te informa que são compatíveis relacionados à técnica, tá bom?
O hematócrito dele é de 33, para quem não lembra, geralmente a hemoglobina e a hematócrito se relacionam. O hematócrito é 3 vezes o valor da hemoglobina, se você olhar lá, olha lá, 9,9 arredondando para 10, 33 é o hematócrito, tá? Então, se não tivesse, tinha até como a gente estimar. Volume corpuscular médio de 72, hemoglobina corpuscular de 22, leucócitos 9.200, basófilos de 0 e eosinófilos de 10. Bastões 1, segmentados 40, linfócitos 50% e monócitos 0. O diagnóstico correto e tratamento indicado para essa criança são: primeiro, nós temos uma doença ali relacionada ao trato digestivo, que nós estamos vendo, que essa criança tem diarreia, essa criança tem distensão abdominal, essa criança tem vômitos esporádicos, não é verdade? Falta de apetite, é uma criança que tem cansaço. Preocupem-se quando vocês têm uma criança com relato de cansaço, de prostração, tá? É uma doença que vem se arrastando. Muito bem. Primeira opção, giardíase e tratar com metronidazol. Se eu estivesse desconfiando de giardíase, o metronidazol seria uma excelente escolha, tá? Há que se falar que existe um dos nomes comerciais do metronidazol que não está fabricando mais a solução. Então, você não pode prescrever metronidazol nem o nome comercial. Tem que prescrever o benzoil metronidazol, que é o que está disponível, e alguns outros nomes comerciais também. Que depois, me procurando pessoalmente, eu até falo para vocês quais são, tá? Eu não estou suspeitando, porque giardia não tem lesão de pele. Giardia é arrastada, de uma forma geral, não é uma criança com manifestações agudas. É uma criança que a mãe chega para você e fala assim: toda vez que ele acaba de comer, distende a barriguinha, parece que a barriga fica cheia de gases, como se ele não fizesse digestão, ele fica enjoado, fica mal-humorado depois que come, e aí, na hora, passa e depois de comer, volta de novo esses sintomas, tá? Muito bem. Então, eu não tenho nenhum desses relatos aí nesse quadro clínico exposto, tá? Então, não dá. Sempre que eu digo para vocês, prestem atenção à idade da criança. Olha que a idade da criança aqui é 2 anos e 9 meses. As bancas de provas são muito inteligentes. Então, às vezes, eles colocam lá nas opções uma medicação que é de fato uma droga, que é de fato tratamento para aquela doença, mas ela não é indicada naquela faixa etária. E é um caso aqui dessa doença, dessa criança aqui, olha. Se eu quisesse pensar na letra B, que tem escrito lá ascaridise e cambendazol. O cambendazol é uma droga excelente, só que ele só pode ser usado a partir dos 7 anos de idade. Então, só por aí eu não poderia responder essa questão. Então, como eu disse para vocês, reunir todos os conhecimentos e perceber a capciosidade, a astúcia da banca quando ela faz a prova é muito importante. Não é só saber medicina. Perceber que eles colocam, puxa, se você pensasse assim, é ascaris, isso aqui quadro podia ser ascaris e ter uma lesão de pele que não se relacionasse com o quadro diarreico, tá? Mas acontece que quando ele me diz que a criança tem 2 anos e 9 meses e cambendazol não pode ser utilizado antes dos 7 anos de idade, tá bom? É o ponto de corte de uso dele. Então, a letra B não será a opção. Na letra C, nós temos a ancilostomíase e o tratamento com mebendazol. Tanto ascas quanto ancilostomas são eumintos, né? São nemateumintos, nematóides, e todos eles são cobertos com cambendazol, com mebendazol, com albendazol, tá? Mas, nesse caso aqui, eu tenho que ler as outras questões para pensar. Tem mais um zolzinho lá na vida, olha lá. Larva migrans cutânea, e pensando em tiabendazol. Só que ele falou larva migrans cutânea. Ele não falou de larva migrans visceral, de larva migrans sistêmica. Então, a gente não está pensando em doença só de pele aqui. A gente está pensando num quadro mais generalizado, né? Então, a letra D, com certeza, não vai ser. Eu ficaria com a letra C, que foi o gabarito dado pela banca, e mebendazol, ancilostomíase e mebendazol. Qual que é a forma de transmissão dessa doença? Pisar descalço em terra, lugares que tem cães, animais, que defecam, gatos, todos esses animais que fazem suas necessidades na terra, na areia, tá? E as crianças pisam e através da penetração cutânea das larvas, elas vão ganhar o ciclo e vão fazer.
há que se lembrar que alguns desses vermes podem fazer, inclusive, um ciclo pulmonar respiratório. O Ascaris tem a pneumonia de Loeffler, que faz um ciclo respiratório, certo? Então, se tivesse algum quadro respiratório aí relacionado no quadro clínico, a gente podia pensar nesses 2 parasitas também, tá bom? Vamos lá para a próxima? Olha lá. Uma criança de 6 anos de idade, natural e procedente da região norte do Brasil. Prestem atenção aos dados de procedência do paciente. Olha, é assim que a gente faz a anamnese. Quando você está lá na emergência, quando você está no posto de saúde, e, por exemplo, aqui em Foz isso é muito comum de acontecer. A gente tem gente do mundo todo que a gente tem que correlacionar. Procedente de tal lugar. Porque, como nós falamos semana passada, a epidemiologia das doenças é muito importante. Nós não podemos deixar de citar epidemiologia, porque aqui, olha, quando eu pensar na região norte e pensar em toda a história natural da doença, eu posso já selecionar quais são os agentes que eu vou suspeitar aí, tá bom? Então vamos. É internado no hospital com história de febre há 6 meses, de caráter intermitente. Não apresenta diarreia. Teve uma perda de 3 quilos desde o início do quadro, tá? Ao exame físico, ele se apresenta eupneico, hidratado, murmúrio vesicular presente, com sibilos esparsos, bulhas cardíacas, rítmicas e normofonéticas. Nós temos um fígado palpável em 4 centímetros do rebordo costal direito e a 4 centímetros do apêndice tifoide. Lembre-se que o fígado, ele é um órgão grande e que ele atravessa uma região anatômica importante. Então, ele chega ao mediastino, a linha média, né? O mediastino que eu digo é linha média, não aqui em cima do mediastino. Chega a minha linha média abdominal. Então, se ele chega à linha média abdominal, ele pode estar aqui tocando no apêndice tifoide, tá? Que é como ele referiu ali. Você tem que limitar esse aumento do fígado. Muito bem. Ele cita também que o baço está palpável a 3 centímetros do rebordo costal direito. Gente, para um baço ser palpável, ele tem que estar pelo menos 3 a 4 vezes o tamanho dele, tá? Então, não está pequeno esse baço. Sem edemas, o exame laboratorial dele, nós temos uma hemoglobina de 10 gramas por decilitro, um hematócrito de 36, leucócito de 15 mil, neutrófilos em 38, eosinófilos 42%. Preste atenção, na questão anterior nós também tínhamos eosinofilia, nós tínhamos 10. Agora, nesse daqui, eosinófilo pra caramba, são 42% de eosinófilos. Monócitos, 1%, 19% de linfócitos, plaquetas de 160 mil. Que pode se correlacionar com esse baço que está alterado, né? Também. Proteínas totais de 6,2, albumina de 2,5. Percebam que essa criança é uma criança que está consumida. Ou seja, essa doença não é uma doença de agora. Foi como eu disse para vocês, olha lá. Só de olhar a albumina em 2,5, já dá para a gente ver que essa criança está consumidinha, tá? Ela perdeu 3 quilos, perdeu massa de músculo, provavelmente, tá bom? Usou reservas dela. Lembra que nós falamos semana passada? Ela usou reserva, porque ela queimou proteína. A hipótese diagnóstica. A investigação complementar para a confirmação diagnóstica são... Bem, nós estamos vendo que tem alguma coisa aqui que está aumentando o fígado, que está aumentando o baço, que está estimulando o eosinófilo, que tem 42% de eosinófilo. Então, nós precisamos, antes de mais nada, nos situar em quais são os germes que são passíveis de causar isso, quais são os parasitas que são passíveis de causar isso. A primeira opção, eles colocaram a febre tifoide e solicitaram a reação de Vidal. A febre tifoide é diagnosticada pela reação de Vidal, sim. Só que a febre tifoide é causada pela salmonela. E a salmonela ela faz uma doença um pouco mais aguda, tá? A salmonelose é uma doença mais aguda, ela não é uma doença arrastada. Ela até faz um quadro muito grave, mas ela não faz uma doença arrastada como essa daí. Então, a gente já não serve essa opção. A leishmaniose visceral e solicitar mielograma. Bem, leishmaniose visceral, será? Eu não tenho características de leishmania aqui. Ele não me falou de flebotomínio, né? O agente que pica e transmite a leishmania. Ele me fala de uma região norte do Brasil, que não é a região
mais afetada pela leishmania. Então, muito bem, vamos seguir adiante. A toxocaríase, solicitar IgE sérica e sorologia específica. O que nós podemos falar sobre toxocara? Toxocaríase é causada pelo Toxocara canis, tá? Essa doença é uma doença que faz hepatosplenomegalia, tá bom? Bem importante, diga-se de passagem. Ela tem uma sorologia específica e ela tem como marco, junto com a hepatomegalia e a esplenomegalia, essa eosinofilia marcante e severa, como nós estamos vendo nesse caso clínico aí também, tá? Na letra D, ele coloca logo esquistossomose mansônica. E ele foi, de novo, maldoso, esse examinador, quem escreveu essa prova nessa banca. Porque o que ele fez? Ele colocou lá no enunciado região norte, para levar vocês a crer que era esquistossomose mansônica, né? Mas por que isso? Por que não pode ser essa questão? Porque a esquistossomose não tem só na região norte. A gente tem em Minas, a gente tem caso em Santa Catarina, a gente tem caso no Espírito Santo, tá? Então a gente não pode colocar a questão de esquistossomose mansônica como primeira. E ele fez isso maldosamente para vocês simplesmente pensarem no esquistossoma, olhar assim e pronto, vou marcar essa daqui, não vou nem ler o resto, porque só pode ser isso aqui. Não é. A gente tem que realmente situar bonitinho no enunciado e prestar atenção, porque tem essas maldades, gente. Tem essas maldades mesmo, tá bom? Bem-vindo, Rafael. Tudo bem? Então, a nossa resposta aqui seria a toxocaríase e solicitar a IgE sérica. Deixa eu falar algumas coisas para vocês. A toxocaríase, a gente tem um teste chamado teste de Cato, tá? Que é muito importante. Esse fígado pode aumentar, ele pode ter uma história de aumento aí nos 6 meses. É uma doença que fica um pouquinho mais arrastada também, tá bom? Nós podemos pedir a sorologia específica, tá? Porque como ele faz eosinofilia, como ele suscita respostas imunes, você tem a sorologia para diagnóstico, certo? Ok? Podemos seguir adiante? Alguém para perguntar alguma coisa, gente? Bem-vindos todos vocês que estão chegando aí a mais um evento de live para a gente resolver provas do Quality, né? Do nosso simulado. Esse simulado já foi realizado, a nossa administração já informou que vai passar o gabarito para vocês, tá bom? Deixa eu beber um golinho d'água aqui. E vamos lá, mais uma. Um paciente de 2 meses de idade foi atendido no hospital apresentando há 1 mês coriza mucossanguinolenta, choromobilização do braço esquerdo, nasceu a termo com um peso de 2 kg. Epa, já podemos começar a nos situar, ainda não olhei as opções, tá? Eu vou só me situar aqui. Ele está me dizendo que o bebê nasceu a termo, ou seja, acima de 37 semanas, 37 ou mais. Senão ele seria prematuro. Mas com peso de 2 quilos, isso aí já me fala, já me diz que é um bebê pequeno para a idade gestacional. Opa, se você está lá no seu consultório e pega a cartela da criança e vê lá preenchido que esse bebê nasceu com 2 quilos, eu já falo assim, olha, esse bebê foi pequeno para a idade gestacional, ele foi um PIG. Comprimento de 47 centímetros, um perímetro cefálico de 34. A criança se mostrava ativa, hidratada e chorava a manipulação do braço esquerdo. Apresentava edema de uma porção proximal do úmero, na escuta cardiopulmonar estava bem distribuído, as bulhas eram normais, no abdômen palpava-se o fígado, a 4 centímetros do rebordo costal direito e 4 centímetros do apêndice tifoide. E o baço também era palpável no rebordo costal esquerdo, tá? De exames, nós temos uma hemoglobina de 9,5, um hematócrito de 28, leucócitos de 8.000, segmentados de 43, linfócitos de 55, monócitos de 2%, plaquetas de 155.000, a bilirrubina total de 1,5,
A TGO de 11, TGP de 58, tocada. É solicitado internamento para investigação. A conduta adequada após a admissão é, bem, nós já nos situamos e já vimos que é um bebê que nasceu a termo, mas ele nasceu pequeno para a idade gestacional. Que fatores interferem no crescimento intrauterino? Bem, nós podemos ter as TORCHs, que são as doenças infecto-contagiosas que acometem a mãe no período gestacional e por aí acometem a criança também. Os germes atravessam a barreira placentária e vão infectar o feto e vão causar doença neles. Doenças essas que podem ter manifestação neurológica, retardo do crescimento intrauterino, cardiopatias, surdez. Essas são as doenças que nós chamamos do grupo TORCHs. T de toxoplasmose, TO de toxoplasmose, S de sífilis, tá bom? H de herpes, o C de citomegalovírus, o R de rubéola, o S de sífilis. E olha, detalhe, agora é TORCH-Z, que tem a Zika, né? A Zika entrou nessa designação das doenças TORCHs. Eu vou escrever para vocês para mostrar como fica, tá? A sigla TORCH-Z, tá? TORCHS e o Z no final, certo? Então, essas são doenças. Que outras coisas podem interferir no crescimento intrauterino? Hipertensão materna, diabetes materna também pode, gestantes, adolescentes também, muitas escondem a gravidez, começam a fazer o pré-natal tardio e aí não comem, apertam a barriga para a mãe, para o pai não ver, para a família não perceber, e quando chega a se descobrir que está grávida, já está grávida de muito tempo de gestação e não faz pré-natal, e aí isso geralmente resulta em bebês pequenos para a idade gestacional. Então, tendo feito essa explanação, nós podemos conversar aqui, né? Nós temos nas opções pesquisa de treponemas no sangue, estudo do líquor, radiografia de ossos longos, iniciar penicilina cristalina endovenosa. Olha, eu vou explanar todas as outras questões, mas essa é a primeira e única que poderia ser gabarito aí. E digo de vocês por quê. Por quê? O bebê de sífilis é um bebê, tá, infectado pelo treponema pallidum. Ele é um bebê que chora para você pegar nele. Ele tem esse relato de secreção sanguinolenta nasal e às vezes nos olhos também, tá? Porque ele é acometido nos ossos pela periostite e ele pode fazer a conjuntivite sifilítica também, tá? Então tá muito bem descrito o caso aí, muito bem descrito. A gente pode aqui citar que a sífilis voltou com tudo no nosso país, aliás, no continente sul-africano voltou com tudo. É uma doença que é muito triste porque ela causa bastante problemas na criança, gera bastante comprometimento na criança e é uma doença de fácil tratamento, tá? A penicilina benzatina é o tratamento dos pais, né? Você tem que tratar os parceiros paralelamente para você dizer que eles foram ambos tratados corretamente. Para dizer que a mãe e o pai foram tratados corretamente, a gente tem que tratar com 3 doses, 2 milhões e 400, tá? Total de 7 milhões e 200 paralelamente, ao mesmo tempo. Não adianta a mãe tratar agora, o pai tratar daqui a 4, 5 meses, porque aí a gente não considera que eles foram adequadamente tratados, tá? Combinado? Então, quando esse bebê nasce, a gente tem que fazer o VDRL dele, tem que fazer a punção lombar para colher o líquor e fazer a sorologia, tá? Para sífilis e VDRL para sífilis no líquor, tá? Fazer, então, colhe VDRL do sangue, VDRL do líquor, tá bom? Vê celularidade do líquor também e faz raio-x de ossos longos para a gente diagnosticar e ver se temos a periostite, para ver se nós temos a neurosífilis, tá bom? Sinais patognomônicos de neurosífilis, a fonte olímpica. Recentemente eu vi uma prova de residência que ele colocava como a fronte olímpica como
na semiologia da doença de criança com tardia, tá? Que teve sífilis neonatal e durante o crescimento e desenvolvimento tinha a fronte olímpica, tá bom? Então é sempre muito importante a gente saber a semiologia da doença, saber as manifestações, os achados que você vai ter, para também saber tratar e saber investigar, correto? Quando você recebe um bebê que está tudo certo, que a mãe tratou, o pai tratou, você colhe o VDRL dele, o sangue dele. Se o dele for menor que o da mãe, tá? Nós fazemos apenas uma dose de penicilina benzatina, 50 mil unidades por quilo e alta. Mas ele ainda assim vai ficar em acompanhamento no ambulatório de infectologia e com o pediatra. Tá bom? Para aí sim ele ser liberado desse rastreamento. Ele vai fazer futuramente os testes treponêmicos, vai repetir o VDRL também, vai ficar em segmento em todo o primeiro ano de vida, porque a gente precisa documentar de fato se há mais algum prejudício na vida da criança, tá bom? As outras questões, a gente teria lá ultrassom de abdômen total, radiografia de úmero, fundoscopia e iniciar ganciclovir. Não teria. A gente iniciaria a ganciclovir se ele estivesse pensando em citomegalovirose, tá? Existe uma forma da gente pensar no tipo de lesão que cada uma desses agentes deixam no bebê. O citomegalovírus, a gente diz que ele "você me vê, mas não me ouve", tá? É o que a gente pensa dele, tá bom? A rubéola causa muito mais surdez, certo? Na letra D, nós temos avaliação da função hepática, radiografia de ossos longos e iniciar a ciclovir endovenoso. Também não tem nada a ver. A gente não pensou em nenhum momento em herpes. São questões bem assim. Quem fez essa queria que você mostrasse que você conhece o protocolo do Ministério da Saúde de rastreamento de sífilis, de investigação do bebê, e se você conhece o que é adequadamente tratado e inadequadamente tratado. Com certeza foi esse o objetivo desse examinador aí. É uma questão muito bonita, muito bem feita, que eu gosto porque, além de tudo, te traz para a prática. Não é uma questão que você estuda só para a prova. Isso aqui é a vida como ela é o teu dia a dia, é o teu feijão com arroz, tá bom? Na próxima questão, eu tenho que ver a hora para a gente ver se eu não estou. Eu entrei 9 minutos atrasada. Gente, vocês têm perguntas aí? Vamos falando. Bem-vindos algumas pessoas que eu estou vendo que estão presentes em todas as minhas lives, desde a outra semana também. Deixa eu ver aqui, a nossa nova questão. Lactente de 6 meses de idade é trazida à consulta médica em uma unidade de saúde para avaliação de atraso do desenvolvimento. A mãe relata que ele compareceu a somente 2 consultas de pré-natal. Olha só, olha aquilo que eu falei para vocês. Nós temos muitas mães que não fazem o pré-natal adequado, consequentemente também depois não fazem uma puericultura dessas crianças. Os marcos do desenvolvimento são muito importantes de vocês saberem, gente. Prestem sempre atenção nos marcos do desenvolvimento. Eu fico muito assustada com essa questão de marcos. Eu chego a receber mães que só percebem que o seu bebê tem atraso no desenvolvimento quando ela tem um outro filho. E aí ela fala assim para mim: "Ah, doutora, esse aqui é muito mais esperto que o primeiro." E uma coisa boba, porque a gente pode ensinar elas na primeira consulta: "Mamãe, abre a cartela do teu filho e lê lá na cartela do teu filho. Tem escrito lá na cartela da criança. A cartela da criança é muito boa. É boa para o médico, é boa para o pediatra, é boa para o clínico, para todo mundo. Leia, mamãe, a cartela lá. Tem orientações importantes sobre vacina, sobre higiene, sobre aleitamento, sobre o desenvolvimento. Tem escrito lá o que se espera nos primeiros 2 meses de vida, nos primeiros 3, quando que a criança vai sorrir. Então é muito importante que você mostre à mamãe que, ao invés de ir para o Facebook, que ao invés de ir para as redes sociais, que a cartela é um grande aliado na vida dela, tá bom? Isso é muito importante. E ele diz pra gente lá que, olha lá, a criança nasceu de parto vaginal a termo, pesando 3,240, Apgar 9,10. Aos 2 meses, sustentou o pescoço. Entretanto, hoje aos 6, ela não rola, não segura objetos, não senta com apoio.
A história familiar não revela casos importantes, semelhantes, para a gente pensar em alguma doença, síndrome genética, né? Alguma síndrome genética. Ele estava em regular estado geral, interagia pouco com o examinador, corado, hidratado, sem estigmas cutâneos, ausculta cardíaca e respiratória sem anormalidade. O neurológico evidenciava um perímetro cefálico acima do percentil 90 para a idade. A gente só vai saber isso se essa criança fizer uma puericultura e se a sua cartela, os seus gráficos, sua curva de crescimento de perímetro cefálico, peso e altura forem preenchidos, tá? Não adianta ver só uma medida, tem que ser gráfico. Tá? Lógico que você chega na primeira consulta, você vai lá, você vai ver que ela está no percentil errado, mas você não consegue prestar atenção se esse percentil vinha certo e caiu ou aumentou, ou se ele vinha errado desde o início. Por isso é importante da curva, por isso é importante de preencher desde o início, tá bom? Coordenação motora preservada. Os reflexos profundos nos 4 membros são associados com redução da força proximal. O exame dos prais cranianos demonstra dificuldade em acompanhar os objetos apresentados. O fundo de olho evidencia uma cicatriz com corioretinite bilateral. A tomografia do crânio evidencia múltiplas calcificações difusamente distribuídas no parênquima, associadas a aumento do volume dos ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículos. O agente etiológico mais provável para o quadro clínico descrito é... Gente, deixa eu falar para vocês. Eu acabei de citar para vocês as doenças do grupo TORCH, tá? As doenças do grupo TORCH, elas são muito, mas muito exploradas mesmo em todas as provas. Prova de residência, prova do Revalida, tá? Não tem uma prova que eu não pegue esse tipo de questão. Então, a gente tem que saber essas questões aí, tá? Então, vamos lá. O vírus da rubéola, eu já até dei uma cola para vocês aí, que o vírus da rubéola causa muito mais surdez, não é? A doença do Toxoplasma gondii, que causa toxoplasmose, para vocês terem ideia de como essa doença é importante. A única vez que o Nelson, o tratado de pediatria mais utilizado pelas referências de provas, né? É o único momento que ela aparece no tratado de pediatria do Nelson, tá? A toxoplasmose no município de Erechim, no Rio Grande do Sul. Então, vamos ler toxoplasmose, porque a chance dela cair nas provas é muito grande. E é o resultado dessa questão, tá? É a toxoplasmose gondii, sim. É o toxoplasma gondii, sim. E como que a gente mata essa questão aí? Primeiro, a corioretinite, ela é característica. Quando nasce um bebê, que a mãe tem relato pra gente de que tratou toxoplasmose, apesar de ter tratado adequadamente, quando ele nasce, a gente pede mapeamento de retina, tá? A gente pede IgG, IgM para toxoplasma gondii, para eles, para toxoplasmose, tá? E muitas vezes essas crianças têm que ser tratadas, tá? E a gente vai fazendo sorologia, vendo até quando ela começa a cair, e aí sim suspender o tratamento, tá? O tratamento é um tratamento bem chatinho, porque ele tem alterações mielotóxicas, né? A gente tem que se repor algumas substâncias durante o tratamento. Quando a gente fala em sulfadiazina, em perimetamina, a gente tem que repor algumas ácido fólico, ácido folínico, tá bom? Então a resposta dessa aí é o Toxoplasma gondii, certo? Nós estamos a 8 minutos, eu queria que alguém me mandasse uma questão aí, que me mandasse uma pergunta. Eu fiz hoje um pouquinho mais rapidinho porque a minha internet caiu e eu entrei atrasada. Eu achei até que eu estava com a senha errada, mas não. Foi a minha internet que tinha caído e não estava me deixando entrar mesmo. Vocês estão fazendo as questões? Alguma pergunta? Javier? Soninha? Vamos lá, gente? Manda uma pergunta para mim. Me chamem depois no particular, quem tiver com vergonha. A hora de perguntar é agora, gente. Não tenham vergonha de perguntar agora, não. E eu sempre digo para vocês, o que eu não souber, o que eu ficar com dúvida, eu vou ler e trago numa próxima live, numa próxima oportunidade, numa aula com vocês. É extremamente importante que a gente erre e pergunte agora e não tenha vergonha. Todos os alunos que me encontram, eu sempre falo isso para eles. Perguntem agora. Não tenham medo de responder agora. Agora a gente está treinando.
Na vida como ela é e lá na prova é que a gente não pode errar. Podemos encerrar, gente? Então, olha, fica aqui um grande abraço para vocês. Na próxima semana nós temos mais algumas questões. Vou ver aqui uns temas para pedir a vocês para vocês darem uma lida. Para a semana que vem, deixa eu ver. Vamos ler aí hipovitaminoses. Vamos ler tumores na infância. Olha, um outro grande tópico para tumores na infância. Tá bom, gente? Hidratação na criança. Deixa eu ver. Mais parasitoses. Como eu disse para vocês, a maioria dessas provas, ela traz muita coisa do feijão com arroz, muita coisa do dia a dia, muita coisa que vocês vão encontrar e atender nos postos de saúde, que vão atender nas emergências, no pronto atendimento da vida mesmo. Tá? Então, a gente tem que relembrar algumas coisas de micobacterioses, de microbiologia, de parasitologia, para a gente se situar em qual é o ciclo de vida desses parasitas. É oral fecal, tem larva, é um ciclo de vida, tem hospedeiro intermediário, não tem o cão, tem o gato, passa de homem a homem, água contaminada. Outra questão muito importante são doenças transmitidas por água contaminada, tá? Recentemente, lá no meu estado, a gente teve até problemas com água. Aqui no sul, eu percebo que as pessoas não têm muito o costume de usar água filtrada. Eu já vi questões em provas, não do Revalida, mas falando da importância da potabilidade da água, de tratamento, de esgoto. Abordem isso nas anamneses de vocês, tá? Quando vocês estiverem colhendo a anamnese, prestem atenção se o examinador coloca na questão também dados sobre o tipo de água que é consumida, tá bom? É isso, gente? Um grande beijo, um abraço e até a próxima semana, viu? Um abraço. Tchau.